Olá, você que nos acompanha nos canais abertos e fechados da TV Pública a partir de Bauru e também na Rádio Câmara 93,9 FM. No Espaço Aberto de hoje a gente vai falar sobre alimentação. Vamos falar com o Lucas Alesi, um nutricionista que vai nos ajudar, principalmente nessa temporada de frio de junho e julho, a gente cuidar um pouco mais com informações sobre a nossa capacidade de comer bem, mas comer também atendendo aos requisitos naturais do dia a dia e não se envolver tanto em guloseimas. Não é isso, Lucas? Obrigado por nos atender. Olá, Nelson, obrigado pelo convite estar aqui e vamos começar. Tá, olha, a gente sempre fica do ponto de vista das tabelinhas do dia a dia preocupado com quantidades de calorias e nem sempre aqueles que estão leigos do dia a dia prestam atenção se isso se converte em uma alimentação eventualmente mais saudável ou não. De que forma você vê, para esse início nosso de bate-papo, Lucas, essa questão desse período? A gente fala de bebidas e comidas quentes, que nem sempre estão no nosso dia a dia, né? Vai desde chá até o pão de queijo mais em excesso. Mas eu não quero me referenciar em um item específico. Abordar primeiro no início de você, o que as pessoas têm que tomar cuidado ou observar na hora de equilibrar isso nesse período. Certo, Nelson. Uma coisa que temos que tomar cuidado é que quando o tempo está mais frio, é natural sentirmos mais fome. É uma resposta fisiológica do corpo aumentar a nossa sensação de fome para que você ingira mais calorias, uma vez que o corpo está gastando mais calorias para se manter nos 37 graus, que é a nossa temperatura normal. Então, o que nós temos que fazer é atender esse pedido do corpo de ingerir mais calorias, mas tentar manter essas calorias em alimentos mais nutritivos. Não é porque está pedindo mais que tem que ser mais pão de queijo e Nutella. Pode ser ali mais vegetais, mais frutas, mais cereais integrais. Então, se atentar com comer um pouco a mais, atender essa demanda, mas ser consciente nas escolhas. Tá, e para quem já tem bem padronizado o que come, enfim, os seus gostos pessoais, a dica, a orientação principal seria aumentar a quantidade, já que ele não quer abrir mão daquele cardápio específico na sua rotina? Isso, se a pessoa já tem uma alimentação bem equilibrada, ela poderia ali simplesmente dar uma aumentadinha no volume de comida que ela já está comendo e pronto, já está resolvido. Agora, se é uma pessoa que já não tem um hábito tão bom, já tem ali um sobrepesozinho, aí precisaria tomar um cuidado extra com esse ajuste na alimentação. Tá. Até que ponto, sem satanizar ou demonizar nada, né? A questão das festas, por exemplo, em específico, festas juninas ou julinas em julho, a questão das quermesses, essas tradições do dia a dia, se elas são esporádicas, afetam esse equilíbrio um tanto quanto ou não? Por ser um período curto, as pessoas não precisam se preocupar tanto do ponto de vista nutricional. Olha, eu costumo dizer para todos os pacientes ali, né, que a gente tem que ter um equilíbrio ao longo do ano. Porque se a gente for parar para pensar, tem carnaval no começo do ano, aí depois vem Páscoa, depois vem festa junina, que estende para julho, aí depois é Dia das Crianças, é Natal. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio ao longo do ano. Então, uma vez que a pessoa mantém um bom padrão no dia a dia dela, não é ali uma festa junina no fim de semana, que seja todos os finais de semana do mês, que vai deixar a saúde dela ruim por esses pontos isolados. Então, não precisaria ter essa preocupação em excesso com essas escapadas. Tá. Se a gente está falando dos períodos mais frios agora, principalmente para a nossa característica aqui a partir de Bauru, aí quem vai nos ouvindo e assistindo vai adaptando esse raciocínio, lógico, às suas regiões. Eu vou citar aqui a minha região lá do sudeste do estado de São Paulo, a cidadezinha de Itaberá, que é na divisa com o Paraná, é muito mais frio que Bauru e Ribeirão Preto na média do ano. Lá tem geada mesmo forte. Agora, eu parto do raciocínio inicial, se a quantidade de calorias em relação ao que o corpo exige. Eu devo, por exemplo, num ambiente de orientação mais macro, manter uma dieta se eu já a tenho dessa distribuição de fibras, essas questões, ou no frio posso incorporar sem muitos prejuízos outras questões?
Seria de incorporar outros tipos de alimentos? Isso. Por exemplo, eu vou abusar de chás nesse período, porque eu vou manter a minha rotina, mas vou abusar de chás. Ou eu vou comer muito mais bolo no dia a dia, porque eu vou tentar colocar ali comidas do dia a dia que são mais prazerosas, mas que não estavam na minha rotina. Ó, pegando o exemplo que você deu do chá, seria uma ótima opção, porque vai te manter aquecido, é gostoso e, caloricamente falando, não vai mexer em nada o seu balanço de ingestão calórica. Então, chás à vontade, não teria problema nenhum. Agora, o bolo, uma paçoca, um negócio do tipo assim, doces no geral, já tem que ser incluídos ali com um pouco mais de parcimônia, vamos dizer assim. Tá, Porque são tá, alimentos bem densos, né? tá, Então, claro. é fácil perder a mão. Tá. Quando a gente está falando de bebidas quentes, por exemplo, que naturalmente você pode incorporar mais, fazendo um paradoxo aqui bem, talvez, objetivo. Eu vou, eventualmente, comer muito menos sorvete, picolés, quem tem esse prazer, mas vou inserir bebidas quentes. Tem um ponto de referência aí ou as pessoas não devem também ficar muito paranoicas em relação a isso? Olha, se for bebidas quentes, chás, tranquilo, não precisa ter restrição nenhuma. Agora, se for bebidas alcoólicas, um vinho quente, um quentão, aí tem a mesma preocupação que teria uma bebida alcoólica gelada ou quente, né? Então, evitar o excesso de álcool, independente se ela é quente ou não. Aí você faz uma referência de um outro ponto que talvez mereça um destaque. Tem gente que pode manter o seu consumo de bebida alcoólica, enfim, dentro do seu prazer do dia a dia, mas no período de frio, ingerir mais bebida alcoólica até como um elemento de botar mais energia para dentro do corpo, né? Tem gente que aumenta o teu consumo de álcool. Esse tem que tomar um cuidado um pouco mais? Sim, teria que tomar um cuidado, porque até é mais prazeroso ingerir essa bebida alcoólica no frio, porque ela dá aquela esquentadinha por dentro, né? Então Certo. tem que tomar um cuidado ali para não passar do ponto, porque o prejuízo do álcool ele é em qualquer época do ano, em excesso. Tá. Quando a gente fala de equilíbrios ou da busca de equilíbrios entre as opções típicas do dia a dia, então vamos pegar aqueles que podem sair um pouco fora da rota. Por exemplo, eu resolvo em junho e julho, porque tenho o hábito disso, tenho lá a minha referência mais com o interior, a fazer muito mais canjica e arroz doce, por exemplo, quase todo dia. Se isso chega a pesar do ponto de vista da tua profissão, se você tivesse o paciente nesse nível na frente. Tudo vai depender do quão frequente e a quantidade que você vai ingerir, mas daria para ingerir isso assim nesses meses de junho e julho, uma porçãozinha diária dentro de um contexto alimentar saudável sem grandes problemas. Tá. Dos pacientes seus que, por exemplo, que aqueles né, que devem acompanhar mais do dia a dia, se preocupam, como você falou, com todo o tempo do ano, você deu um belo exemplo. Senão, no carnaval você sai fora da rota, no dia das mães você sai fora da rota, no Natal você sai fora da rota de novo, vai olhar para o ano, tem 6, 7, 8 calendários aí de fato longos. Esse do meio do ano é mais extenso, né? No mínimo junho e julho pelas razões de tradição. E se ele for atleta, o que você fala para o teu atleta do dia a dia, aquele que tem que manter performance e não pode de jeito nenhum sair fora da rota? Olha, aí vai depender muito em que período do ano, do calendário competitivo dele ele está. Se ele está longe de uma competição, até a gente pode dar uma afrouxada nas rédeas ali e deixar ele um pouco mais solto, curtir um pouco mais, que do ponto de vista de bem-estar psicológico seria ótimo para ele também dar uma relaxada. Agora, se ele tiver num período mais pré-competitivo, aí não tem jeito, ele vai ter que apertar um pouquinho ali, vai ter que dar uma segurada para não perder essa performance nesse momento. Tá, vou exagerar um pouco. O cara vai no meio de julho fazer o festival de atletismo de inverno em Campos do Jordão e ele ia ter o atleta aí. Começou lógico lá em janeiro a fazer a preparação. Ele mantém, só para ter ideia da alta performance, ele mantém, se ele for esse típico atleta que chegou em janeiro com você, uma hipótese aqui, né? E aí em julho ele sabe que ele tem uma competição que ele precisa estar bem. Ele vai na mesma toada da preparação sua lá do começo, sem sair fora da régua? Não, tem algumas escapadas planejadas que a gente vai jogando ali ao longo das semanas ali, para que isso não interfira na performance dele no meio do ano. E também vai depender muito do tipo de esporte que essa pessoa pratica, né? Se for um esporte que não tem preocupação com peso,
Tá. Uma caloria extra pode até ajudar ele no dia. Se for um que tenha peso para bater, aí já tem que tomar um pouco mais de cuidado. Legal. É interessante para o leigo as coisas que a gente está falando aqui, que aparentemente são muito óbvias, Lucas, que sai fora do universo das pessoas na maioria do dia a dia, né? Então, eu vou pegar outro exemplo nessa linha. E daqueles homens e mulheres que têm ali a régua do controle de peso, da massa corporal, muito em cima, não quer sair de jeito, fora nenhum, nem falo de fisiculturista, tá? De quem vai para a academia por uma questão estética mesmo, faz medições diárias, tem muita gente que faz isso aqui, cada um na sua, não tem problema. Ele mudaria uma referencial com a consulta com você, ou ele é aquele que tem que pontuar número de calorias no dia a dia, na tabuinha mesmo? Ela manteria mais ou menos o mesmo padrão do resto do ano mesmo. E como eu falei, né, essas escapadinhas planejadas, elas ocorrem ao longo do ano, porque como a gente estava conversando antes, né, sempre vai ter ali um feriado, um Dia das Mães, é um aniversário, é um casamento. Então, essas escapadas com consciência, elas ocorrem ao longo do ano e agora no meio do ano não seria muito diferente. Tem os momentos para escapar e tem os momentos para seguir a dieta. Tá? Nesse sentido, o nutricionista, o profissional que estudou todas as questões de composições de alimentos, né, a sua questão orgânica no corpo, a relação de como você absorve ou não, o metabolismo de cada um. O nutricionista acaba em certa dose também funcionando, dependendo da situação, como um orientador emocional, né, no sentido de dosar um pouco. Tem pessoas que são muito mais radicais em relação a essa questão do controle de peso ou do físico e outras que conseguem relaxar um pouco mais na hora de adequar isso. Ah, com certeza. Existem perfis extremamente diferentes de pacientes, né? Então, tem paciente que eu preciso fazer com que ele seja um pouco menos disciplinado, porque eu percebo que o excesso de disciplina dele, às vezes, causa ali um estresse desnecessário para a rotina dele. E enquanto tem outros que precisa dar uma chamadinha de atenção para que a pessoa seja um pouco mais consciente, porque essa está relaxada demais também. Tá. Então, a gente trabalha muito com o perfil psicológico de cada paciente. Legal. Como a gente falou no começo sobre a questão de que no frio, nessa temporada que a gente está absorvendo aqui hoje mais específico, a gente precisa de um pouco mais de calorias para necessidades do corpo. A gente tem uma referência de quanto de uma pessoa normal é ótimo, né, falar, mas uma pessoa da rotina tradicional do dia a dia aí aumentaria? É 10%, é 15%? Não tem como medir isso, para ter ideia? Olha, seria muito difícil dar uma estimativa, porque assim, depende do quão frio é essa região e o quanto essa pessoa está exposta ao frio. Porque, Tá, assim, um exemplo extremo, poderia estar menos 30 lá fora e eu estar dentro de um local aquecido. Então, meu corpo não está gastando nada mais por causa desse frio, porque eu estou num legal. local climatizado. Então, é muito difícil a gente mensurar isso em uma porcentagem, mas pensando numa mediana aqui para São Paulo, que não é nem tão frio quanto o sul, nem tão calor quanto o Nordeste, de 5 a 10% seria uma estimativa geralzona. Legal. E do ponto de vista de composição de dieta, você está com os pacientes seus que já têm ali, cada qual com sua característica. Aquela ideia de balanceamento entre fibras, verduras, legumes, na média geral, se é que eu posso usar esse termo, para esses que buscam essa nutrição mais equilibrada, elas mantêm mais ou menos essa rotina com essas, lógico, inserções aqui do período? Sim, manteria mais ou menos as mesmas proporções, podendo aumentar um pouquinho a ingestão do carboidrato, principalmente, né? E como comentamos antes, carboidratos mais nutritivos, né? Então, um pão integral, uma fruta, uma mandioca, uma batata, um arroz. Então, não aumentar necessariamente somente de doces. Poderia pôr um docinho a mais, só que aumentar de coisas mais nutritivas. Tá, uma pontuação aqui para aqueles que são, não vou falar mais extremistas, mas tem alimentação muito mais específica. Por exemplo, talvez
ajude nisso. Eu sempre me preocupo aqui de não demonizar nenhum tipo de comportamento no nosso bate-papo para atender a todos, né, Lucas? Por exemplo, aquele que tem uma dieta por força de suas características, ou prazer, ou o que ele faz, ou a profissão, que consome com orientação do nutricionista muita clara de ovo e filé de frango, por exemplo. Ele mantém esse rigor nesse período? Eu, particularmente, não sou muito fã dessa abordagem Legal. de muita proteína e pouco carboidrato, apesar de que em alguns pontos pode ser interessante, mas como uma prática pro dia a dia, para levar para o longo prazo, eu gosto de uma coisa mais equilibrada, que tenha um carboidratozinho sim, que tenha uma gordura, que tenha uma proteína. Então, para essas pessoas que focam mais na proteína e muito pouco no carboidrato, esse período de frio vai ser especificamente mais sofrido para elas, caso elas queiram manter essa abordagem. Legal. Uma outra curiosidade, nos outros períodos do ano, pegar Bauru como referência aqui, você sabe, a gente tem 8, 10 meses do ano com muito calor, longa estiagem, e hidratar, né, é uma questão natural de exigência de saúde, o corpo exige lá para se manter bem uma quantidade de água. No frio isso muda? Essa é a dúvida. Muda, mas a necessidade de água ela diminui, mas não diminui tanto quanto as pessoas pensam. O pessoal pensa que assim, não estou com frio, não tô com calor, não estou transpirando, então preciso de pouquíssima água. Na verdade, não, porque a nossa pele ela vai ressecando com o frio e o corpo ele puxa a água de fora, de dentro para fora, para hidratar essa pele. Então você precisa se hidratar bem mesmo no frio. Então a necessidade cai, mas não muito. Legal. Agora uma questão muito pessoal com você. E o que o Lucas Alesi gosta do período junino especial? Você tem a tua guloseima preferida? Eu tenho. Eu gosto bastante do cuscuz, que tem bastante nessa época. Um quentãozinho também cai muito bem ali com um gengibre. Particularmente, eu gosto muito de destilado, e destilado nesse tempinho frio cai muito bem. Legal. Lucas Alesi, muito obrigado de ter compartilhado o teu tempo na rede pública de TV aqui, de rádio, TV e internet, ter nos ajudado a entender um pouco mais sobre a sua especialidade do dia a dia, adaptado para essa questão de frio. Eu que agradeço pelo convite, Nelson, e qualquer coisa, estamos aí. Muito Ah, obrigado. muito obrigado. Você que nos acompanha no Espaço Aberto. Se você pegou a nossa conversa aqui, como ela tem muitas variáveis de assuntos específicos e curiosidades da questão da nutrição, né, e todas as orientações no meio do caminho, não se preocupe. Por favor, esse é um documento público também e ele fica disponível de forma permanente na grade da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos, você vai ver lá a figura do Lucas Alesi para você poder falar um pouco da nutrição aplicada para esses períodos mais frios. Até o nosso próximo Espaço Aberto.